Ótimo, muito bom. Muito bom. Beleza. Então, estamos começando a gravação. Em primeiro lugar, uma honra muito grande hoje receber um estimado colega, professor Florentino Cardoso, que foi aluno aqui desta universidade e, além de ter se firmado como cirurgião oncológico, cirurgião geral, com 2 residências, fez também o mestrado aqui conosco, e, num determinado momento, fez o que hoje nós conhecemos como uma... Eu vou dizer, Florentino, que você não fez toda a pivotagem, você fez meia pivotagem, porque você continuou cirurgião, Verdade, verdade. inclusive com atuação internacional, com os trabalhos que você vem fazendo de forma gratuita em Angola, para operar pacientes oncológicos, com esse seu desprendimento característico. Mas, em determinado momento, o nosso amigo Florentino adentrou pela área que a maioria de nós profissionais da área da saúde, médicos, ainda não dominamos com muita propriedade, que é a área da gestão. E o Dr. Florentino Cardoso, entre outros locais, foi diretor do Hospital das Clínicas aqui da Universidade Federal do Ceará. O Dr. Florentino Cardoso trabalhou em diversos conglomerados médicos e planos de saúde de grande envoltura, de grande desempenho no país todo, e também chegou a ser presidente da Academia Brasileira de Medicina, da Associação Médica Brasileira, desculpe, né? E então é muito interessante para nós, num mundo que está cada vez mais seriamente adentrando na saúde digital, nós lembrarmos que a saúde digital tem componentes de profissionais que são da área de tecnologia, componentes de profissionais que são da área da saúde, obviamente, não podia deixar de ter, mas tem um outro grupo de profissionais que são exatamente os profissionais ligados às chamadas tecnologias de operação. E aí entra gestão, entra governança, logística, e o que nós temos é uma carência muito grande de pessoas cuja formação é da área da saúde, independente de ser médico, enfermeiro, dentista, odontólogo. Outro dia eu ouvi dizer que já são reconhecidas 19 áreas dentro da área da saúde como profissões, né? Eram 4 classicamente e de repente foi aumentando, né? Hoje você já tem um número muito maior. Embora no Brasil ainda não se reconheça o informata em saúde, o que é muito necessário, né? Mas, sem dúvida, se nós da área da saúde, principalmente nós da área da medicina, não entendermos de gestão, certas lacunas vão ficar sem resolução ou com uma resolução muito precária. E então, foi muito oportuno ter a condição de conversar com o nosso amigo Florentino Cardoso para que ele pudesse vir aqui falar sobre segurança, né, pela visão de uma pessoa da área da saúde que também trabalhou e que ainda trabalha com a gestão. Eu lembro de uma vez que me encontrei com o Florentino, casualmente, num aeroporto, ele me disse: Luiz, olha, estou cada vez mais entrando na gestão, na gestão, na gestão. Portanto, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Lembrando que essa sua apresentação ficará gravada e será depois colocada no nosso canal do YouTube do Nutedes, que já vai aí perto de quase 600 apresentações, material esse, inclusive, que está sendo parte do trabalho de dissertação de uma das nossas alunas, que é, inclusive, colaboradora aqui do Nutedes. E, portanto, Florentino, é um prazer recebê-lo, fique à vontade. O microfone é seu. Muitíssimo obrigado, Luiz Alberto. É um amigo querido e certamente as palavras elogiosas têm que dar um desconto pela amizade e carinho mútuo que temos um pelo outro. Eu vou fazer uma conversa assim, bem informal, contar um pouquinho do que eu penso, imagino, sinto e vejo como perspectiva, e que após isso possamos interagir
juntos, uma discussão bem tranquila, bem confortável, e aprendermos uns com os outros. Eu certamente aprenderei muito mais do que falarei algo que interessa. A trajetória, como o Luiz Roberto falou, é assim de um jovem do interior do Ceará, crateus, se dedicou desde cedo com determinação a estudar muito. Aos 17 anos entrei na Faculdade de Medicina, da Federal do Ceará, terminei a faculdade, fui fazer residência no Rio, cirurgia geral, depois fiz cirurgia oncológica, fiquei no Rio 5 anos, convite para ficar lá em definitivo, mas não aceitei, acho que fiz muito bem, porque voltar para a terra é aquilo que o cearense sempre imagina. Você tem um ditado também de um poeta cearense que diz assim: triste para minha partida, porque marca o lugar que terei que voltar. Então eu parti de Fortaleza, fui para o Rio, fiz residência, fui lá 5 anos, voltei para Fortaleza. E aí me dediquei exaustivamente à medicina. Tive sorte de encontrar gente muito boa no caminho para me ensinar, muito tecnicamente, muito como vida. E graças a Deus eu me formei muito bem, principalmente em assistência e ensino. Fiz assistência desde o início. Sempre voltei para Fortaleza, me tornei por concurso cirurgião do HGF e quase a minha vida inteira me dediquei ao HGF. Eu nunca deixei de trabalhar no setor público, porque para mim é muito gratificante. E eu que tive essa sorte de ser muito bem formado e tinha uma vida privada de consultório cheio, eu oportunizava aos dentro do Sistema Único de Saúde a possibilidade de serem tratadas por alguém que era atualizado, dedicado, humano, e isso tudo certamente sempre foi muito gratificante para mim. Eu gostava muito mais de trabalhar no SUS do que na saúde privada. Todavia, como nós sabemos, o SUS não me permitia viver com a qualidade que eu precisaria dar em relação à formação dos meus 3 filhos. Eu ganhava dinheiro no privado, fazendo bem feito, e me dedicava também muito ao sistema público de saúde. No sistema público de saúde, assistência, ensino, de repente, meio por acaso, eu não sabia absolutamente nada, eu enveredei pela gestão, me tornando diretor-geral do Hospital Geral de Fortaleza. E aí é que eu fui estudar a gestão. Né? Era tipo o carro andando e eu mexendo no motor, na roda e etc. E aí fui me capacitar fazendo cursos de atualização em termos de formação na gestão em saúde pública e privada. Fiz também economia da saúde na UES, que me deu uma boa bagagem. E aí formou time. Sozinho a gente não vai muito adiante. Talvez uma das principais características minhas tenha sido que, por onde andei, formei bons times, no sentido de que nos juntávamos pessoas, a maioria muito melhor do que eu, e eu era aquele motorista, condutor ou maestro, né? Rodeado de gente capacitada, muito mais do que eu, e eu aprendia com eles e juntos a gente fazia o melhor que a gente podia. Então eu passei da assistência, do ensino, para a gestão dessa maneira. E depois disso, eu também tive a experiência como superintendente de hospitais da Universidade Federal do Ceará, como eu falei, Luiz Roberto, e fiquei por mais de 4 anos como superintendente. Fui o primeiro superintendente dos hospitais, não passava isso pela minha cabeça, porque eu tinha dito que eu não iria mais me dedicar à gestão do sistema público, somente no sistema privado, mas eu recebi um chamado da época, reitor, professor Jesualdo, e aí abracei a causa com o pensamento de que eu deveria dar algum retorno à faculdade com a qual eu me formei, e isso me fez ser o que eu sou. Então, assistência, ensino, gestão pública e privada, depois em alguns hospitais privados, um conglomerado grande do país em determinado momento, e comecei a ficar muito curioso para a educação em saúde e inovação. Né? As novas tecnologias surgem o tempo inteiro e nós devemos ser sempre receptivos às novas tecnologias,
entendendo que muitas delas vão melhorar muito a vida dos médicos, dos outros profissionais de saúde, especialmente dos pacientes, entendendo que nem todas farão aquilo que dizem assim que são jogadas no mercado. Eu lembro de alguns equipamentos que foram lançados, dizendo que era panaceia para cuidar disso, e depois caíram no esquecimento que não era aquilo que dizia. Alguns medicamentos que diziam que servia para isso, na verdade não, e prejudicavam muito os pacientes. E aí tem cada vez mais inovação no sentido de que educação em saúde, saúde digital, inteligência artificial, isso tudo está revolucionando a saúde no Brasil e no mundo inteiro. Nós que, pelo menos, nos atualizamos, eu continuo estudando todos os dias, eu gosto muito de estudar, aprendo todos os dias e sei pouco. Né? E a gente vê que, quando falamos de inteligência artificial, quando falamos de telesaúde, o progresso que existe é fenomenal. Eu vou citar o exemplo da minha área cirúrgica, que é do robô. Quando lançaram os robôs, alguns anos atrás, as pessoas não acreditavam muito. E recentemente nós vimos, nos deparamos com a situação de que pacientes sendo operados a quilômetros de distância, com um próton no lugar X, com o seu robô, utilizando aí muito de telesaúde mesmo, né? E o paciente sendo operado no lugar a quilômetros de distância, com um resultado excepcionalmente bom, um resultado muito satisfatório para o paciente, para a família e para o cirurgião. E aí a gente tem alguma coisa nessas inovações, e as coisas continuam na BRD nesse momento, depois falar de outro, no que diz respeito a eu, que sou cirurgião, Luiz Alberto B. cirurgião, do ponto de vista ergonômico, né? Quando você senta numa plataforma e vai operar através de um robô, é muito mais confortável, porque várias cirurgias que eu fiz, que o Luiz Alberto fez, que a gente fica em pé, com os ombros se movimentando, os cotovelos, as mãos, etc., de uma forma não confortavelmente ergonômica. E aí tem algo que a gente já pode concluir, que é imperceptível para muitos, que é a seguinte coisa: com essas plataformas, a vida média útil do cirurgião será maior e melhor. Tem-se alguns estudos antigos que dizem que o médico no Brasil, aí não só cirurgião, médico de modo geral, os estudos mais antigos mostravam que ele trabalhava em torno de 40 anos. Hoje nós já identificamos que essa média aumentou. Aumentou por dois motivos. O principal deles, que eu imagino que seja, é o médico tendo que trabalhar mais para sobreviver. Né? Mas com esse aparato de tecnologia que existe, possibilita ao médico pensar menos, não só do ponto de vista mental, mas também físico, e aí aumentar a sua sobrevida em termos de atividade cirúrgica e clínica também. Quando a gente sai do robô e vai para o dia a dia do médico, a gente já consegue, identifica, e tem bastante casuística mostrando isso tudo, que é o acesso com qualidade que os pacientes têm através da telesaúde. Eu costumo dizer que a gente ouve muito, especialmente nos políticos, que tem que dar mais acesso à saúde, e eu sempre complemento que precisa de acesso com qualidade. Se der acesso ruim, atrasa o tratamento, prejudica o paciente, aumenta a morbidade e muitas vezes mortalidade também. Então, a telesaúde possibilita acesso com qualidade aos pacientes, desde que seja feito com critério, com determinação, com vontade, e utilizando as melhores metodologias, como bem faz o NUTEDS, que é capitaneado aí pelo professor Luiz Alberto e o seu time todo. Isso que possibilita consultas, realização de exame físico na consulta, inclusive, possibilita monitoramento de pacientes,
Cada vez mais temos devices que podem ser acoplados a diferentes plataformas que possibilita que sejam examinados adequadamente os nossos pacientes. Imaginando o nosso país, mas isso é para o mundo inteiro, é um país continental, onde tem dificuldades enormes, as diferentes regiões, por economia e outros acessos por estradas e certeza, o quão importante é a telesaúde para melhorar o acesso e dar qualidade ao atendimento dos nossos pacientes que sofrem tanto. É lógico que essa panaceia não vai ser toda suprida com a telesaúde, porque dependemos de governos nos três níveis, municipal, estadual e federal, especialmente do governo federal. E a gente vê Fortaleza, quarta, quinta capital do país, em que tem filas de espera enormes para consultas, exames simples de cirurgia. O que precisa é fazer tudo isso com determinação, com vontade, pensando no coletivo, entender que saúde é nosso bem maior. Sem saúde, nós não vamos adiante muito tempo. Então, esse é um preâmbulo para mostrar que a evolução acontece, devemos acompanhar, assimilar e colocá-la ao máximo que nós pudermos acessível para beneficiar a nossa causa, que é a saúde. Então, enveredar pela assistência, ensino, gestão, inovação, inteligência artificial, e tem algo que também é interessante, que é a pesquisa clínica. A inteligência artificial tem mostrado que também favorece o avanço da pesquisa clínica. O nosso país é muito atrasado ainda em relação à pesquisa clínica. Teve uma lei recentemente aprovada que se espera alavanca a pesquisa clínica no Brasil. Em relação à pesquisa clínica, nós temos alguns problemas, eu vou citar alguns deles. O primeiro é o número. Nós fazemos um número pequeno de pesquisa clínica porque o acesso permitido, dada a burocracia do antigo ou atual, para alguns, sistema CEP e CONEP, o Centro de Ensino e Pesquisa, o Conselho Nacional de Ensino e Pesquisa, que o CONEP é ligado aí ao Conselho de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, é burocratizado. Até pouco tempo atrás, um estudo clínico para começar no país levava 20 vezes mais tempo do que na maioria dos países. Isso tudo, se a gente imaginar que tem uma determinada indústria farmacêutica, indústria de devices, que quer começar uma pesquisa clínica e faz isso de maneira descentralizada, usando várias instituições de países diferentes, inclusive. Quando você inicia a pesquisa, se determinado país atrasa no seu sistema regulatório para autorizar a pesquisa, a gente perde tempo, perde inovação, os pacientes perdem a oportunidade e recursos que o país perde. Né? Então, o acesso à pesquisa gera muito desenvolvimento. Esperamos que com a nova lei, que tem uma resistência de um grupo grande ainda, pode alavancar a pesquisa clínica. Eu tive sorte de também fazer um pouco de pesquisa clínica, porque, imagino, fecharia muito um cerco de assistência, ensino, pesquisa, gestão, inovação e etc, etc. Eu fiz isso um pouco durante a faculdade e fiz mais depois. E na época da pandemia eu fiz com mais afinco. Eu era um gestor médico de uma grande corporação, que era muito forte na assistência, e lá nós plantamos semente para o ensino, internato médico e residência médica, e na pesquisa clínica, criando o primeiro centro, né, de pesquisa clínica desse grupo, desse conglomerado, e fizemos vários estudos clínicos em que eu era talvez o mais desocupado, aspas, estudava durante a madrugada para colocar adiante em pé esse centro de pesquisa clínica. Fizemos várias pesquisas, inclusive eu, também, aspas, desocupado, eu tomava conta da parte médica da companhia inteira. Eu era o PI de alguns desses estudos clínicos.
é o pesquisador principal dos organismos químicos. E cresceu muito porque foi na época da Covid. E tiveram vários estudos sobre Covid, ou medicamentos para Covid, ou tratamentos, aspas, para Covid. E aí a gente alavancou esse centro. Estimava-se que o centro, do ponto de vista de equilíbrio financeiro, quando você investia e de resultado, isso gera, em média, 2 anos, e a gente conseguiu um equilíbrio com menos de 6 meses. O que significa dizer que se fizer com dedicação, com seriedade, Por favor, tem alguém aí com o microfone aberto? Por gentileza, fechem. Já desativei. Vou colocar o termômetro. Então, continuando aqui, fazendo pesquisa clínica com dedicação, critério, vontade, determinação, você consegue não somente fazer inovação, segurança, assim como recursos. E alavanca, né? Que alavanca o conhecimento. O Brasil é um país também que já está melhorando o seu ranking em termos de publicações em periódicos de maior impacto. A dificuldade que ainda temos é que muitas das nossas publicações são pouco citadas, o que significa dizer que, do ponto de vista de reconhecimento internacional, especialmente na prática clínica diária, como a gente fala na pesquisa clínica, nós precisamos melhorar as nossas publicações. Então, publicamos muito, nós somos bem ranqueados em número, mas não somos tão bem ranqueados em número de citações. O cenário ideal é que as nossas publicações sejam sempre citadas, muitas vezes citadas, e especialmente de maneira positiva. Então, esse é um cenário que a gente enxerga para quem pensa em enveredar na área da saúde. Eu posso falar bem do ponto de vista médico, porque foi a atuação que eu abracei e que faz com que nós tenhamos uma visão muito boa das coisas. Estejamos sempre abertos à inovação, estejamos sempre críticos para fazer as nossas observações focadas em o que é melhor para o doente, o que é melhor para o coletivo, porque há uma satisfação muito grande nossa quando nós beneficiamos as pessoas. Então, esse é um preâmbulo, Luiz Alberto, e eu fico assim, bem à disposição para as várias interseções que podem ser feitas. E o tema educação e saúde, o tema saúde digital, inteligência artificial, deve estar na cabeça, deve estar no pensamento o tempo inteiro dos jovens estudantes da área da saúde toda, médicos especialmente, porque vai nos possibilitar muito mais informação, muito mais vontade. E eu tenho 3 filhos, um deles é radiologista, muito bom com radiologista, graças a Deus, embora jovem. E ele disse que a pergunta que mais ouve de colegas e amigos é se a radiologia vai se acabar com a inteligência artificial. Eu diria que não, especialidade nenhuma vai acabar. O que vai acontecer é que se diferenciarão os médicos radiologistas que conhecem a inteligência artificial daqueles que não conhecem a inteligência artificial. Se diferenciarão os radiologistas que conhecem saúde digital daqueles que não conhecem saúde digital. Então, médicos sempre vão ser prioridade ou sempre vão capitanear aí, porque há algo, já finalizando, para dizer que insubstituível sob qualquer circunstância é o abraço carinhoso, é o apreço ao doente, é estar perto do doente, chorar com o doente, e perceber que isso só nós humanos fazemos. E, além disso, é o que sentimos no dia a dia com os nossos pacientes. Estou à disposição. Obrigado. Ok, meu amigo, muito obrigado aí pela sua fala, pelo seu depoimento. E
todas essas coisas que você mencionou são de suma importância, inclusive como itens de relevância para a sustentabilidade do SUS, né? A gente fala muito no SUS, no SUS, no SUS, no SUS, e precisa lembrar que a falta de formação dos profissionais para utilizarem isso com espírito crítico e senso ético pode contribuir para que alguns resultados demorem a se instalarem, e o número de pessoas que pode se prejudicar por falta disso é algo absolutamente inominável, né? Eu gostaria de saber se alguma das pessoas que estão participando aqui, estou vendo aqui pessoas aqui muito queridas, como meu amigo Diniz, da UFRN, Gilberto, diretor de Relações Institucionais da RNP, professora Liz, professora Riselda, né? Neile, que é nossa amiga colaboradora aqui, está conosco no mestrado, André Santos. Então, pessoal, como essa é a última atividade do nosso SIG, porque como é sempre as últimas quintas-feiras, então fazer uma última atividade em dezembro, na última quinta-feira, você viu que ia forçar a barra aí por causa do Natal, Ano Novo, né? Então, queria que vocês participassem, porque, veja, nós estamos aí com essa gravação que será a gravação final do nosso trabalho do ciclo de educação continuada e permanente em saúde digital, né? Eu hoje tive, inclusive, a possibilidade de ver uma postagem no LinkedIn da doutora Jussara, e ela falando exatamente sobre essa discussão, que às vezes é até um pouco sem sentido, entre a inteligência artificial e superar o ser humano, quando, na realidade, o que nós precisamos é nos adaptar com essas novas ferramentas, para que essas ferramentas melhorem o nosso tempo, né? Melhorem a nossa capacidade de não só fazer mais e fazer mais, melhorando a qualidade do que é feito e a qualidade de vida de quem faz. Até pouco tempo atrás, nós falávamos que a saúde digital tinha 3 objetivos, e hoje nós já falamos que ela tem 4 objetivos. E esse 4º objetivo é exatamente isso: melhorar a satisfação do paciente com a sua jornada de saúde e, ao mesmo tempo, melhorar a satisfação do profissional de saúde com a sua jornada de trabalho. Então, a palavra está aberta, a professora Riselda já levantou ali a mão. Professora Riselda, por favor. Bom dia mais uma vez a todos. Excelente a sua fala, professor Florentino. E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, já que o senhor é da gestão, foi da gestão. Um grande problema para mim, dentro da gestão e dentro dos hospitais universitários, e não só universitários, quando a gente trabalha com prontuário eletrônico. Cada um deles tem um problema. Onde você está? Se você está aqui, vou falar onde eu estou, que é o Amazonas, dentro do estado. Então, a gente usa um programa que tem várias dificuldades. Sempre a gente está precisando de um técnico. Parece que ele foi feito sem a avaliação de um médico. Foi o pessoal da tecnologia que montou, pegou uma coisa pronta, foi lá e deixou para a gente fazer. A gente perde mais tempo usando essa plataforma do que muitas vezes conversando com o paciente. E o paciente, para não perder esse tempo da conversa, que eu acho que é extremamente importante, principalmente quando a gente atende com aluno e com residente, então eu deixo para, depois que o paciente sai, eu começo, vamos então agora escrever tudo aí dentro dessa plataforma. Mas eu já aviso, fala para o outro que vai ficar esperando, porque a gente está terminando aqui um prontuário. Então, e quando a gente usa EBSER, que é o seu caso aí, que são as federais, a gente tem o grande problema, digamos, de um R1, quando ele começa, ele sempre esquece de gravar parcialmente. Ele tem que ficar gravando, porque senão aquilo ali, quando a gente volta, não tem mais nada. Quando ele acaba o exame, que volta, apagou tudo. Então, assim, o entendimento para o gestor, e aqui para mim, era
como a gente conseguir fazer com que haja essa conversa entre os médicos que estão usando a ferramenta e as pessoas que estão produzindo, porque isso é sempre uma dor de cabeça. Como o senhor, eu estou no SUS desde que eu saí da escola, né? Desde que eu entrei na escola, né? Eu tenho 36 anos de formado e eu estou no SUS a vida inteira. Espero também aposentar, até ir até lá, até aposentar. Também gosto mais do SUS do que do privado. Mas eu sempre tive dor de cabeça desde que entrou o prontuário eletrônico. Eu escrevo tudo num prontuário, eu sempre achei que a nossa defesa está no prontuário. Mas dá trabalho, realmente é uma coisa que é cansativa, todo dia a gente tem o mesmo problema. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês e do senhor que foi um gestor. E né, um gestor. Obrigada. Eu que agradeço, Iselda, excelente pergunta, observação. Eu diria primeiro o seguinte, que o ideal é padronizar. As informações nós precisamos ter. Nós vivemos com dados transformados em informações legítimas para que seja nossa orientação para o trabalho, né? É o que nós vamos fazer. Então, dados, transformar esses dados em boas informações, e isso é a nossa principal foco na ação. Se nós não conhecermos os dados, os resultados, nós não sabemos nem o que estamos fazendo, nem para onde estamos indo. E a gente sempre tem que ter um rumo. Os riscos, que são esses prontuários, eles têm que ser padronizados. Nós temos enorme dificuldade no país. Outra coisa interessante diz respeito a que nós médicos, e outros profissionais de saúde também, não devemos muito tempo perder tempo com essa burocracia. Hoje, existem várias e várias ferramentas em que possibilitam que cada vez mais o tempo do médico seja dedicado ao paciente, e não a escrever, e não a fazer aquilo, e não a preencher formulários, etc, etc, etc. Então, esse é um ganho enorme da inteligência artificial. Focar o nosso tempo, a nossa cabeça, o nosso conhecimento, dedicando-se diretamente aos pacientes. Tem vários e vários prontuários eletrônicos feitos, eu vou usar um termo bem cearense, uns feitos assim, no curral, ou lá na casa, na sala, e outros feitos de maneira bem, bem sofisticada. Mas os dois grandes, a EBSER tem um nos hospitais universitários que são filiados à EBSER, é um bom, a gente precisa melhorar muito ainda. E temos aí dois grandes, no Brasil especialmente, que eu nunca ganhei dinheiro de nenhuma dessas empresas, vou citar o nome só por vontade mesmo, NV e Itazi. Né? NV é de um grupo que começou em Pernambuco, Itazi começou em Santa Catarina, mas a Philips comprou, e a Philips está até colocando à venda agora o Itazi de novo. No Brasil são os dois mais conhecidos. E tem problemas? A resposta é sim, mas são melhores do que a maioria de todos os outros. Tem vários no mundo inteiro, tem o Epic nos Estados Unidos, é muito, muito utilizado, fala-se que é um dos melhores do mundo. Mas fato é, para não me alongar, a resposta é dizer que a inteligência artificial possibilita que o médico se dedique cada vez mais aos pacientes, porque através da inteligência artificial vamos deixar de escrever muita coisa diretamente, abrir muito papel, abrir muita página de prontuário eletrônico, e isso é feito de maneira normal, tranquila, certificada para dar segurança àquilo que nós estamos fazendo. Não sei se eu respondi adequadamente como você desejaria, José. O professor Luiz Alberto, você também pode complementar. Recentemente eu vi algumas apresentações muito interessantes mostrando como a produtividade do profissional de saúde pode crescer com essas novas inteligências, né, desse padrão aí das inteligências amplas, nas quais você, durante um processo de consulta, você escuta e conversa com o paciente, o que você fala e o que o paciente fala vão sendo gravados e transcritos para dentro do prontuário. No final das contas, algumas dessas soluções até fazem uma checagem se você não esqueceu de fazer alguma pergunta de um item fundamental,
dentro daquele contexto que o paciente lhe consultou, dentro da área em que você está atendendo, e no final das contas, uma consulta que às vezes levava 15 minutos, você leva 12 minutos conversando com o paciente, portanto, você melhorou a qualidade da atenção, você melhorou a empatia, o paciente sai feliz, e o computador leva 4 minutos para fazer a burocracia todinha e lhe entregar tudo pronto, tudo agendado, tudo resolvido, os exames solicitados, e ainda checa se você não deixou de fazer alguma pergunta essencial na sua anamnese. Quer dizer, esse é o uso inteligente da inteligência artificial, né? Por isso é que você precisa ter formação, porque essas novas inteligências artificiais, elas têm um padrão diferente, é porque elas entendem o comunicado, né? Entendem o comunicado, não entendem a comunicação humana, elas conseguem entender a linguagem humana, elas conseguem entender a escrita humana, e tudo isso vai contribuir para você melhorar o padrão da sua atenção à saúde, e você pode até reduzir o tempo, né, da sua consulta e aumentar também a sua produtividade. Ou seja, melhora para os dois lados, melhora para o paciente, melhora para você, né? Agora, para isso se tornar realidade, aí o grande esforço, ainda acho eu, está na formação, está na educação em todas as áreas, de todos os profissionais, né? E a queixa de que você fica usando o prontuário eletrônico, e o prontuário eletrônico lhe traz uma sobrecarga maior de trabalho, essa queixa é antiga, porque logo que se introduziu isso nos Estados Unidos, introduziram com essa visão simplesmente administrativa, que você não fechava o atendimento enquanto não botasse tudo que o prontuário estava exigindo que você fizesse, e lá o que aconteceu? Historicamente, todo mundo sabe que cresceu o burnout de uma forma assim exponencial, até que eles perceberam que não era bem por aí que a coisa deveria funcionar. E aí existe a solução, e o Brasil, que levou 30 anos para aceitar a teleconsulta, ainda não faz isso que você, Florentino, falou. Ainda não abre as portas para diminuir a burocracia. Meu Deus, aqui mesmo, quando você vai utilizar aí o Cigarro da vida, ou outro desses sistemas que estão aqui, você sofre porque, se não tiver cuidado, ele apaga de 5 em 5 minutos. Tudo que você estava escrevendo, ele apaga. Você tem que fazer e ir copiando para dentro depois, etc. Bom, mas seria interessante aqui que outras pessoas também se manifestassem, né? Diniz aí, com muita experiência no uso dessas ferramentas aí para a educação, certo? Será que... Diniz, por Obrigado favor. pela oportunidade. Estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Eu estou aqui no Centro Cirúrgico do Hospital Universitário. Estamos com a colega alemã, Sara. Sarinha, dá um tchau aqui pro pessoal. A Sara é da Alemanha, colega anestesista. E aí, tá vindo conhecer o SUS. E, assim, a pergunta que eu faço para o professor Florentino, sobre a publicação que a gente é citado um pouco, né? Será que a gente não está escrevendo sobre o Sistema Único de Saúde? O pessoal quer saber como é isso, né, lá fora, e não encontra artigo nosso, né, brasileiro. Então é interessante que a gente escrevesse sobre a nossa experiência, né, do que é o Sistema Único de Saúde, das suas imperfeições, né, e das coisas boas que ele tem. Será que está faltando isso, professor? A gente escrever sobre o sistema? Prazer, Diniz. Boa recepção aí para a Sara, brasileira, sempre muito cordata de receber as pessoas, isso é bom. Sobre o SUS, tem muita publicação sobre o SUS, né? Nós que temos que talvez melhorar o padrão dessas publicações. É o sistema universal público de maior abrangência no mundo inteiro, né? Isso já é um diferencial. E mostrar o quão de bom ele faz. Eu costumo dizer que é sempre bom mostrar as coisas boas que nós fazemos e, claro, fazer com que as pessoas possam perceber aquilo que nós podemos evoluir ou aquilo que nós não fazemos ainda tão bem. Especialmente os gestores públicos
escrevem sobre o SUS, falam sobre o SUS. O Ministério da Saúde tem, através da UNASUS, tem publicado aí várias coisas em relação ao nosso sistema público de saúde, mas eu também percebo, como você, Denise, que essas publicações são muito intracorpore, né? Precisa difundir mais mundo afora para mostrar o que o sistema de saúde público brasileiro faz de bom e, eventualmente, aquilo que ele precisa melhorar. Uma dificuldade enorme do nosso sistema público de saúde certamente diz respeito à não padronização nacional em relação a obter as informações. Com isso, um sistema que já é subfinanciado, ele tem enorme prejuízo, aspas, no que diz respeito a repetir consultas, exames, fazer exames desnecessários, algumas consultas desnecessárias, por não ter uma padronização nacional como um prontuário único dentro do Sistema Único de Saúde. Eu, mesmo gestor, eu continuava na assistência como cirurgião, vendo pacientes, etc. Eu lembro de uma época que eu era gestor dos hospitais universitários da Federal do Ceará, e eu não precisava disso porque eu estava cedido o meu teto para a universidade, mas mesmo assim eu continuei fazendo um ambulatório uma vez por semana. Não precisava, mas eu ia fazer porque eu gostava muito. E tinha uma crise em Fortaleza nesse período, que diz respeito a uma fila enorme da endocrinologia. Olha, eu sou cirurgião oncológico. E aí, numa dessas reuniões, ele disse assim, são distribuídas ou são separadas, segregadas as consultas da endocrinologia, tipo uma determinada área de atuação, da área diferente da endócrina, tipo neuroendócrino, tireoide e tal. Aí certo tinha, e a maior fila era da tireoide. Aí eu disse assim, pois eu me prontifico a ajudar nessa fila da tireoide. E aí, muito rapidamente, era assim, de cada 10, isso eu anotava tudo, e os números são verdadeiros. Cada 10 pacientes que eu atendia, com problemas, aspas, da tireoide, 9 não precisavam ir a um endocrinologista. Precisavam estar num clínico ou num médico de família que fosse qualificado. Médico de família e comunidade. Não precisavam de endocrinologista. Pior do que isso é que muitos deles eram hipotireoidismo. Tinha lá um nódulo de tireoide, não valeu nada, função negativa, etc. Às vezes era cisto, né? E tinha um hipotireoidismo e eles mandavam para o endocrinologista. E eu, cirurgião oncológico, eu tratava esse doente, eu equilibrava esse paciente do ponto de vista de eutiroidismo, né? Eu botava o hormôniozinho direitinho, ele estava equilibrado, os valores todos normais, e eu fazia uma cartinha pedindo para o doente retornar ao médico de família e comunidade, ao médico do posto de saúde. A maioria das vezes, esses pacientes voltavam para mim dizendo que o médico de família dizia que não tinha condição de acompanhar aquele paciente. Aí eu não sei se era só por desconhecimento, era para se ver livre daquele doente, etc, etc. O fato é que os gargalos existem nos diferentes padrões, lugares, e o que importa é concluir que ajudaria muito uma padronização. E exames desnecessários. Isso tudo é custo, né? Uma consulta desnecessária, um exame desnecessário. E risco. Não sei se alguns lembram, há uns 10, 15 anos atrás, foi nacionalmente divulgado, foi em Campinas isso que ocorreu, num bom serviço de imagem, mortes em pacientes que foram fazer ressonância, porque uma determinada pessoa, um técnico, trocou lá o contraste, enfim, morreram 5 pacientes. Desses 5 pacientes foram revistos retroativamente, 3 deles não tinham indicação de fazer aquela ressonância. Então, eu estou afirmando que há exames desnecessários, consultas desnecessárias, que há mato alto para cortar em relação ao custo num sistema que é subfinanciado e alguns deles
desnecessários colocam o paciente em risco, e o risco não é só de complicações simples, tipo uma alergia a determinada coisa, que quer que seja óbvio, como esse fato que eu citei. Concordo, Diniz, precisamos divulgar mais aquilo de bom, especialmente que me fazem. Na verdade, meus amigos, existe uma afirmação que eu escutei há muito tempo, e eu sempre digo isso quando estou em sala de aula. Pessoal, tecnologia, quando utilizada de forma inadequada, tecnologia mata. Há poucos meses atrás, na transferência de um paciente de um hospital para outro, cujos prontuários eletrônicos não tinham interoperabilidade, isso causou o erro de uma medicação e a paciente faleceu. A paciente sendo operada, a vaga que tinha para ela depois da cirurgia na UTI precisou ser utilizada, resolveram transferir a paciente para outro hospital que tinha uma vaga de UTI. Transferiram, os dois prontuários não conversaram. E aí o grande buraco de queijo. Ninguém percebeu na dosagem de uma medicação que a paciente deveria tomar. Resultado, o paciente faleceu. Tecnologia? Sim. Interoperabilidade? Não. Então, veja, é mais um dos itens dos 4 objetivos da saúde digital, melhorar a qualidade da atenção. Mas isso é uma coisa em que nós, profissionais de saúde, estamos implicados, é responsabilidade nossa. Nós não podemos ficar esperando que chegue alguém da tecnologia e diga, vocês têm que aprender alguma coisa de tecnologia. Não, isso precisa ser colocado dentro dos currículos. A saúde digital precisa ser aprovada como ciência no Brasil. Ela é uma tecnociência multi, intra e transdisciplinar. E no Brasil, ninguém está ligando para isso. A saúde digital continua ainda sem status de ciência. Saúde digital precisa ser ensinada obrigatoriamente nos currículos de todas as áreas de graduação da área da saúde. Saúde digital, com um nome que é diferente, porque nessa época esse nome não existia, é ensinada na Alemanha desde 1960. Pergunte para essa colega que é da Alemanha, que está com o Diniz, para ver se não se ensina saúde digital lá desde os anos 60. No Brasil, menos de 5% das instituições de ensino na área da saúde, se é que chega a isso, porque agora então, com o crescimento das faculdades, dos cursos de medicina, só na medicina deve ter caído para 3% e olhe lá. E não tem professores próprios. O Brasil tem um departamento de saúde digital na Universidade Federal de São Paulo e não há estímulo para criarem outros departamentos. O Brasil tem apenas 2 cursos de especialização em saúde digital e talvez linhas de pesquisa na área da saúde digital, nos cursos de pós-graduação da área da saúde, nós tenhamos aí coisa de talvez 5 ou 6. Eu criei uma linha de pesquisa ano passado e uma área de concentração na pós-graduação aqui do Departamento de Cirurgia, mas a burocracia para uma pessoa conseguir ser aluno desse curso é algo, está compreendendo, inominável. Né? Ou seja, privilegiamos a burocracia que emburrece e embrutece e não fazemos coisas simples. A experiência que eu tenho, meu amigo Florentino, é a mesma, de chegar um paciente com hipotiroidismo no meu ambulatório de cabeça e pescoço, com uma massa de papéis, de dosagens, e aquilo era apenas um caso de hipotiroidismo. E eu dizia, eu não posso, porque antes de ser cirurgião eu sou médico, eu não posso deixar esse paciente sair daqui sem uma mínima orientação para tentar corrigir esse hipotireoidismo. Mas quando você tentava transferir o paciente para um ambulatório de clínica médica, para um ambulatório, né? Pensar num ambulatório de especialistas, né? Na área de endocrinologia é um sonho. Mas o que é que um profissional da saúde, né, que está trabalhando na atenção básica não pode acompanhar um paciente que tem hipotiroidismo e ele hoje tem, inclusive, possibilidade de ter apoio por interconsulta, teleinterconsulta e atender bem o paciente, né? Então, são essas distorções que, infelizmente, continuam acontecendo e a gente não vê
nenhum movimento do Conselho Federal de Medicina a favor disso, a gente não vê nenhum movimento da sociedade de classe a favor disso, e existe, outro dia um colega me disse, porque não tem infraestrutura. Eu digo, não, tenha calma. Não fale que não tem estrutura, fale antes que você não conhece a infraestrutura, porque nós estamos fazendo aqui uma reunião com 12 pessoas participando, utilizando um instrumento que é gratuito, que é o WebConf, e tem muito colega meu que está pagando o Zoom, está pagando o Meeting do bolso para fazer videoconferência, webconferência, quando nós temos isso doado gratuitamente para qualquer pessoa que esteja ligada a uma universidade federal e até a outras instituições, né? Quer dizer, falta mesmo de educação, de cultura, é uma questão de vencer as resistências culturais, né? Eu gostaria de saber se tem mais alguma coisa, já estamos com 50 minutos e 43 segundos aqui. Meu amigo Gilberto, eu acho que você poderia dar também aqui uma ajuda. Estou lhe provocando aqui, Gilberto Gilberto Vieira Branco, das relações institucionais. A professora Liz levantou a mão. Professora Liz, por favor, prazer sempre conversar consigo. O Gilberto também abriu aí. Vamos lá, ladies first, né? Então, professora Liz, por favor. Então, bom dia. Eu estava tentando conectar o computador, mas aqui tem um problema que é o que me faz dialogar aqui com o grupo. Nós estamos com um problema aqui na universidade de hackeamento dos sistemas. E isso faz com que haja um bloqueio nas salas da RNP. Aí a gente tem dificuldade de acessar por conta de problemas outros, né? E aí a gente vê a empregabilidade da saúde digital, esse mundo do prontuário eletrônico, tudo faz com o intuito de facilitar o acesso, né? E a resolutividade dos problemas. Eu acredito muito nesse Brasil continental, que é uma saída muito boa a esse uso da saúde digital. Só que eu tenho 3 questões que eu entendo como problemática nesse mundo da implementação da saúde digital. Uma é a terminologia, né? Então, os termos, eles são muito equivocados por muitas pessoas. A gente fala em teleinterconsulta e muitas vezes o médico acha que é a consulta pelo computador. E assim são vários termos que são usados e as pessoas não compreendem. Então, falta uma, que eu uso aqui, vou plagiar o professor Luiz Roberto, uma alfabetização das pessoas, dos profissionais a respeito disso. A outra coisa é a segurança, né? Então, você vê, a gente tem dificuldade, eu como docente da universidade, 40 anos de UF, e no acesso por bloqueio, né? Por conta de hacker que entra no sistema da universidade e quer estragar todo o trabalho feito. Aí eu me vejo com outro problema dentro do mundo do prontuário eletrônico. Esses hackers maldosos que acessam para prejudicar os trabalhos. Então, como a gente estabelece uma segurança cibernética para o uso da saúde digital, né? E, por fim, seria um problema que eu idealizo como solução. Eu já lutei para conseguir financiamento, já concorri a vários editais, ou os avaliadores não entendem o que eu estou falando textualmente, ou eu não sei. Mas, para mim, a usabilidade, vamos dizer assim,
a capacidade dos trabalhadores usarem os sistemas eletrônicos é de fundamental importância para o impacto positivo desse uso. E eu tive uma experiência muito sutil aqui com o emprego de uma plataforma para teleinterconsulta. Mas, por pouco que foi usado, se teve um resultado extremamente positivo. Então, a teleinterconsulta para a gestante, de risco principalmente, ela é uma estratégia de fundamental importância, porque essa gestante ela está na atenção básica, com um médico recém-formado, que muitas vezes não tem um conhecimento já adquirido para o manejo dessa gestante. Ela é encaminhada ao obstetra, e quando essa referência é feita, essa gestante fica perdida na rede. Então, a teleinterconsulta para esses dois profissionais, ao longo de uma gestação, ao meu ver, é um divisor de águas para diminuir a mortalidade materna no país. Mas aí a gente se depara com esse monte de coisa que eu falei. As pessoas não entendem as terminologias, não entendem o que é. A usabilidade dessas plataformas pelos trabalhadores é caótico. Então, professor, esse SIG, que é educação, a gente teria que investir muito em capacitar a rede na usabilidade das plataformas. A CEDIG lançou aí a RNDS e o prontuário eletrônico. Não se conversam, mas estão fazendo um sistema para os dois conversarem. E usar isso que o Ministério está lançando mão, mas fazer de uma forma aplicável e prática e resolutiva. Porque só lançar e jogar e botar isso sem os profissionais terem a capacidade de uso, fica inoperante. Então, nosso SIG seria um canal importantíssimo para ajudar nessa usabilidade e nessa implementação no país. Era isso que eu queria falar. Obrigado, professora. Gilberto, você com a palavra. Obrigado, professora Soberta. Bom dia, professora Alice. Parabéns aí, professor Valentino, pela palestra. Eu vou correr o risco hoje, professor Luiz Roberto, de perder a amiga, viu? Mas eu não posso deixar de falar, viu? A professora Riselda falou que a gente usa qualquer sistema que o pessoal de informática faz e depois me deu uma dor no coração. Eu falei, professora Riselda, não faça isso comigo, viu? Aí, aproveitando o gancho aí da professora Liz, né, faço a pergunta para o professor Florentino, o quanto, na perspectiva da gestão, né, a gente, enquanto grupo de interesse especial, que tem, muitas vezes, professores aqui, a gente pode propor ferramentas, propor treinamentos, porque quando a professora Liz traz a questão da cibersegurança, já fomos hackeados, né, quando a professora Riselda traz a questão do eu tenho que parar, eu tenho que terminar o atendimento e continuar o preenchimento do formulário eletrônico, a gente não está falando de problemas de tecnologia, a gente está falando de problemas de gestão, né? Porque a gente está falando, ou seja, qual é o tempo que eu tenho para atender o paciente, fazer alimentar o sistema e colocar os outros pacientes sem que eu atrase a fila ou atrase a meta, né, a ser atingida aí no paciente. Mesma coisa quando a gente fala eu estou com problema de hackeamento, quer dizer, o quanto que a equipe está treinada para evitar esse tipo de problema, ou seja, para poder identificar rapidamente, né, a origem, como é que foi. Então, a pergunta, na verdade, é o quanto que a gestão dá espaço, né, para os profissionais de saúde serem capacitados nesses temas, né, relacionados com a tecnologia, com o uso da tecnologia da informação, né, no contexto da saúde, ou seja, qual seria aí o
o melhor caminho, o melhor horário, a gente sabendo que o professor Diniz abriu aqui, estou dentro da sala de cirurgia, a gente sabe que o tempo é muito escasso e que muitas vezes as demandas são muito mais urgentes do que, às vezes, a capacitação em si, né? Quanto que a gente consegue, como é que é o pensamento do gestor nesse sentido aí, professor? Excelente, Gilberto, muito, muito bem colocado. Talvez esse tenha sido o motivo que eu enveredei pela gestão, né? Eu era, repito, cirurgião muito bem treinado na ciência do ensino, enveredei por acaso na gestão e era dizer assim, de que maneira eu posso identificar as coisas que eu vivo no cotidiano e eu, como gestor, fazer essa mudança, transformação, melhoria. Então, a gestão é importantíssima para o funcionamento do sistema. Eu diria até fundamental. Se não tiver boa gestão, o resto não vai bem, né? Vai ser lampejo de um, de outro, de outro. Então, focar na gestão qualificada, buscar o máximo possível de gente boa ao seu lado, melhor do que você, é importante. E recursos, embora parcos, você identifica alguns locos, né, em que busca esse recurso. Eu lembro que quando cheguei para fazer a gestão dos hospitais universitários da nossa querida Universidade Federal do Ceará, me foi colocado um cenário cruel, né? Foi muito transparente o reitor, o vice-reitor e etc., dizendo que estavam à beira de fechamento os 2 hospitais universitários, Frota Efetiva e Maternidade Escola Assistida Familiar. Só que quando lá chegamos e montamos o nosso time, aproveitando quem queria fazer as coisas, quem gostava de fazer as coisas, era pior ainda do que os nossos reitores e vice tinham dito. Então, isso não nos desanimou, muito pelo contrário. Aí nós montamos assim um batalhão de pessoas, começamos a identificar as coisas, ouvindo todos, sempre ouvindo todos, projetos, e num determinado momento eu fui chamado à reitoria pelo reitor, dizendo assim, Florentino, eu tenho recebido aí tanto questionamento, tanta pergunta, por que os hospitais universitários da Federal do Ceará são os que mais têm projetos junto ao Ministério da Saúde, da Educação, etc., depois, no sentido de melhoria, vontade de fazer, pessoas dedicadas, pessoas que queriam a transformação para melhor. E eu, desde o primeiro dia que lá cheguei como superintendente, disse a todos, não estou aqui para fazer carreira, eu não quero ficar aqui muito tempo, eu não posso ficar aqui muito tempo, mas vamos juntos procurar fazer o melhor que puder, deixar um bom legado e torcer para quem vier depois fazer mais e melhor do que nós fizemos. Então, lá, nesse período, a gestão, ouvindo todos, possibilitou melhorias. Se mais não foi feito, certamente por incapacidade do Florentino ou dificuldades outras que surgem no caminho. Mas com uma boa gestão, funciona muito melhor as coisas. Os assistentes, os professores, né, todos ganham com a boa gestão. Dificuldades vamos ter sempre, principalmente num país como o nosso, né? Hoje, pior ainda, porque ele está dividido, parece até o Tratado de Tordesilhas de Espanha e Portugal de séculos atrás. Hoje é a direita, a esquerda, ou extrema-direita, extrema-esquerda. Eu não me preocupo com isso, as preferências pessoais cada um tem. O importante é pensarmos no país, no povo, fazer o melhor que nós pudermos. Obrigado, Gilberto. Excelentes colocações e perguntas e indagações, né? É aquela velha história que eu sempre repito. Saúde digital tem 3 contingentes profissionais. E o último contingente profissional, porque nenhum deles é melhor do que o outro, mais importante do que o outro, é exatamente o contingente profissional ligado às tecnologias de produção. Planejamento estratégico, gestão, governança, né? Diversas outras coisas. Se nós não tivermos cuidado isso, aquele terceiro item dos 4 itens da saúde digital, que é você reduzir custos na medida em que você
racionaliza os gastos, você nunca vai conseguir atingir. E essas todas distorções vão continuar acontecendo. Você ter hoje mortalidade materna que não baixa porque não há um bom retorno, porque a pessoa não entende o que é uma teleconsulta para acompanhar uma paciente que tem um problema de hipertensão. Tem um professor aqui, quer dizer, ele é professor, mas professor de outra instituição. Mas ele orientou aqui uma dissertação de mestrado, quando ele terminou de fazer o doutorado aqui conosco, e fez uma coisa interessantíssima. Ele e a aluna que ele orientou identificaram um município em que foi possível levantar cerca de 80 pacientes que tinham problemas de saúde durante a gestação e, se não fossem corrigidos, provavelmente o desfecho já se sabe qual é: mortalidade materna. Mais interessante, entrar em contato com os gestores do município onde essas pacientes estavam sendo atendidas. Não foi feito nada. O resultado final, as 80 pacientes faleceram. Isso é um crime. E não é por falta de ferramenta. É por falta de gente que dissesse: se essa paciente tem esse problema assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocá-la em contato com o médico da saúde da família e da comunidade, que pode ficar fazendo teleinterconsulta com o especialista que ajuda a controlar o problema dessa paciente e não deixar a paciente evoluir para uma complicação e falecer a mãe e falecer o neonato, né? Ou seja, meu amigo, isso é responsabilidade, está compreendendo? É responsabilidade humana, responsabilidade civil, isso é responsabilidade que precisa ser encarada com espírito público, né? Mas, enfim, as sugestões são excelentes. Quer dizer, Gilberto, você vê que o nosso SIG tem função e tem razão de ser, e nós podemos, né? Quero dizer para vocês que, pensando nisso, professora Liz, nós criamos aqui, dentro do PET Saúde Digital, um grupo que está trabalhando para organizar um tesouro onde esses termos da telesaúde, da telemedicina e da saúde digital possam estar devidamente catalogados, encaminhados dentro de uma forma hierárquica, de tal forma que alguém que ouça falar em telesaúde saiba que aquilo está ligado ao prontuário eletrônico do paciente, que ao mesmo tempo está ligado à Lei Geral de Proteção de Dados, e possa então chegar até o ponto em que ele diga: bom, agora eu sei onde consultar para saber o que significa essa tal de telesaúde. Porque eu diariamente converso com pessoas. Eu dei agora uma disciplina na pós-graduação, tinha aluna fazendo mestrado que teve a maior dificuldade de entender o que é interoperabilidade. Tinha aluna fazendo doutorado que não sabia o que era, tá certo? Não sabia o que era o Kindle, e já queria comprar um Kindle. E eu digo: não faça isso não. Baixe o Kindle primeiro do seu computador e tente aprender e a se acostumar a ler na tela para depois você comprar um Kindle, o equipamento, né? Ou seja, as pessoas não valorizam a necessidade de terem alfabetização, letramento, literacia. E não é só em saúde digital. É letramento e alfabetização visual, informacional, para incorporar essas coisas ao nosso dia a dia de trabalho, né? Não como muletas, né? Bom, se tiver mais alguém, nós estamos agora já com 1h08, é o tempo... Meu professor, eu quero a réplica aí para o Gilberto. Eu tinha certeza. Réplica e tréplica. Eu tinha certeza. A palavra é sua. Então, tá bom. Tinha que vir, né? Tinha que vir. Abra aí a sua câmera para fazer uma foto. Peraí, professor, eu estou permitindo aqui, porque eu estou no meu computador. Não, eu estou no meu celular. Deixa eu ver se ele vai permitir. Permitiu aí, não sei se já foi, deixa eu ver. Opa, foi. Bom dia de novo. Gilberto, não, primeiro eu peço desculpa se você entendeu assim, não foi para você. Eu tenho vários amigos na TI, tenho primos também em TI, mas assim,
Não é nesse sentido, Gilberto. Na verdade, não é só a parte de gestão, mas é a parte do próprio conteúdo do prontuário. Então, os prontuários que nós trabalhamos hoje, eu estou aqui onde eu estou. Já trabalhei em prontuário em São Paulo, prontuário em outros estados. Mas aqui, o que eu trabalho hoje, ele tem, primeiro, ele é de marcar com X, ele não te dá uma forma de você acrescentar dentro do próprio prontuário. Eu tenho que voltar, se eu quiser, eu vou escrever lá na minha queixa, que não deveria, eu deveria ter um espaço para escrever aqui, onde eu estou questionando alguma coisa que essa paciente sinta. Sinto que a gente perde um tempo imenso, porque a gente não tem realmente um IA para trabalhar dentro desse prontuário, e eu converse com o paciente, e depois ele me dê, ele não me precisa me dar diagnóstico, não precisaria, mas se existe isso, a gente pode também trabalhar, mas eu sinto bastante a dificuldade do próprio prontuário em si. E quando eu falei que eles não se conversam, é porque realmente não conversa. É a mesma coisa de eu falar, tu me mandar fazer alguma coisa dentro da tua área, eu não vou fazer, e você vir atender. Talvez você faça bem, porque você já está há muito tempo na saúde, mas se colocar um cara o primeiro dia, é muito difícil transformar o que a gente está perguntando. Claro, eu também entendo, é um prontuário geral, não é para especialista. Mas mesmo no geral, a gente sente dificuldade, bastante dificuldade. Mas eu gostei demais de tudo que foi falado aqui. Vocês falando e eu aqui na IA, procurando algumas coisas para trabalhar com todos os editais que estão saindo agora. E além disso, algo também que discutindo ontem, professor, ficou bem assim, nós precisamos de uma revista que seja algo que a gente possa levar esse letramento e que tenha artigos que falem sei lá, não sei de quanto e quanto tempo a gente publica, mas que pudéssemos trazer coisas novas para quem está começando, trazer as dificuldades de cada um, e a gente ia lendo e aprendendo cada vez mais. Essas aulas são importantíssimas, a gente faz propaganda, mas realmente poucas pessoas aderem aos SIGs, infelizmente. A gente tem tentado fazer isso dentro de plano de ensino dos professores, cada um que está aqui num SIG, colocar isso como uma aula obrigatória lá para o seu aluno, vem com o aluno e depois discute sobre o que a gente discutiu aqui. Foram temas maravilhosos que dá para fazer. Quantas aulas, né, a gente poderia fazer? Então, Gilberto, entenda que não foi para ti, e não é contra a TI mesmo, mas eu acho que é algo que a gente precisaria sentar, médicos e o pessoal da tecnologia, para a gente fazer algo que fosse mais interessante. Hoje eu sinto que a tecnologia, ela está, onde eu estou trabalhando, algumas vezes me atrapalhando mais que me ajudando. Lógico que do IAPSE, ele melhorou muito de quando começou, mas isso eu entendo também, nós mesmos, quando vamos operando, quando a gente começa uma coisa, e o tempo vai fazendo a gente melhorar aquilo que a gente está trabalhando. Então, mas eu agradeço, porque a tecnologia é extremamente importante. Obrigada. Bom, professor De Rizal. nada, professora. Muito obrigado pela sua A amizade continua. Eu com certeza. Duas respostinhas. Primeiro, todos nós já passamos por isso. Florentino, você lembra quando começaram a colocar sistemas gerenciais nos hospitais? Você chegava no hospital, tinha um sistema gerencial que era de um jeito. Você estava no outro hospital, o sistema gerencial era de outro jeito. A única coisa que fazia era dizer, doutor, o senhor já passou lá no setor de pessoal, no recursos humanos? Eu digo, eu no recursos humanos, fazer o quê? Estão querendo me dizer que eu não estou mais no hospital? Não, é porque eu só tenho que cadastrar login e senha para poder eu só ter acesso ao sistema do hospital. Ninguém se importava em lhe dizer como é que ia funcionar o sistema do hospital. Mas o paciente não tomava uma cibalena furada se não tivesse digitado no sistema do hospital. Ou seja, a visão era absolutamente gerencial. E em cada local você tinha que ter um diferente. Aí o que eles faziam? Botavam as babá, né, sentada no posto, porque se você se enrolasse para ter acesso, a pessoa vinha e lhe dizia, não, doutor, é por aqui, eu só aperto aqui. Em cada canto você apertava de um jeito diferente. Bom, essa é a primeira resposta. Segunda resposta, a revista. A revista, professora, já existe. Está compreendendo? Ela vai completar ano que vem 6 anos. É a revista, né, chamada RESDIT, Revista de Educação em Saúde e Tecnologias Educacionais. Muito bom.
Essa revista, ela está no repositório da Universidade Federal do Ceará, que recentemente passou por uma síndrome que vocês devem conhecer bastante, a chamada síndrome do vagalume. Acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. Essa revista foi feita exatamente para isso, para publicar coisas ligadas na interface da tecnologia com a saúde. Hoje mesmo, à tarde, eu vou sentar aqui com a minha assistente editorial e nós vamos rever, porque todos os trabalhos que são publicados eu leio, tá certo? Porque o pessoal da área da saúde, principalmente os meus colegas da medicina, escrevem muito mal, e eu não quero que saia uma revista com erro de português, com erro de acentuação, com erro de, sabe? Aí eu leio tudinho e tal. Se for erro só de português e tudo, eu corrijo, se não for, eu devolvo, né? E, graças a Deus, essa revista voltou a funcionar direitinho. Inclusive, Gilberto é um dos nossos convidados, a senhora também, a professora Liz, Florentino, tem nos ajudado muito, porque nós estamos com mais de 100 trabalhos enviados para publicação, esperando fazer a revisão por pares. E eu não cobro para fazer a revisão por pares, eu não cobro para publicação, desculpem, porque eu tenho medo dos periódicos predatórios, né? Tenho muito medo de periódico predatório, né? Eu fico me tremendo todinho, então não se cobra nada para publicar. Agora, a infraestrutura da universidade andou simplesmente sofrendo da chamada síndrome do vagalume. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Mas agora conseguiram estabilizar, tem uma estrutura lá de pessoas muito, muito boas, embora só sejam duas, né? É uma equipe de duas, mas de pessoas realmente. Mas não foi nenhum problema com elas, não. Foi o problema da infraestrutura mesmo de TI da universidade, está compreendendo? Mas agora a coisa estabilizou e a Regite vai voltar com todo o gás para que a gente possa publicar. E foram publicados trabalhos, assim, excelentes, né? Agora, a nossa qualificação na CLAPS caiu porque, de repente, a gente tinha de 50 passamos para 100 publicações esperando a revisão por pares. Com paciência, né? Mas, enfim, eu quero agradecer a todos e desejar antecipadamente um bom Natal, um bom Ano Novo para vocês todos, e também avisar que eu estou fazendo a minha transição para professor titular, as coisas estão andando bem. Se tudo correr bem, dia 9 de janeiro, eu devo estar na frente das câmaras e passo o endereço para vocês, e será um prazer imenso ouvi-los contar um pouco esse monte de coisa que eu andei tentando fazer por aí. Algumas deu certo, outras não deu, mas paciência. Eu estou lendo muito agora sobre o estoicismo, está compreendendo? E é bom ficar estoico depois que você descobre que está diabético, que está com insuficiência coronariana, que não adianta mais botar estente e que, graças a Deus, não infartou porque criou alguma circulação colateral, né? Mas vamos em frente. Muito obrigado. Florentino, meu amigo, grande abraço, muito obrigado aí pelas suas palavras. Gilberto, você é daqueles amigos que a gente não quer perder nem quando chega no outro mundo, viu? Tá professora certo. Liz e professora Rizel, viu? Sem as suas presenças, a vida não teria o valor, né, o brilho que tem. Neile Craveiro, muito obrigada, hein? Colega cardiologista, aluna aqui. Eu deixo o contato, eu deixo o convite. E ali atrás, ó, balançando a mão, tá certo? Outra pérola que nós temos aqui, tá compreendendo? Nossa colega, reumatologista, é quem me ajuda quando eu estou com os ombros aqui doendo muito, né? Um grande abraço, pessoal. Professor, eu quero convidá-los para o Amarrede, que vai ser às 11 horas. O tema de hoje vai ser bem interessante, que é justamente o cuidado do idoso na assistência primária à saúde. Então, é um tema para a gente. 11 horas de Manaus, meio-dia. 11 horas de Manaus, desculpa, meio-dia, 12 horas para vocês. Tá 11 horas aqui de Manaus. Obrigada, Gilberto. Mande o link, professora, por favor. Mando sim, mando. Então, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Amém. Grande abraço, obrigada. Tchau, tchau. Deus acima de tudo. Um abraço grande. Abraço.